sejam bem-vindos a mais um Connection Delight, o podcast criado pela Florida Connection, mas na verdade é a história desses meus 26 anos conhecendo imigrantes brasileiros que são ou parceiros, ou trabalham comigo, ou viraram amigos, ou que participaram dessa história durante tantos anos. E antes de eu apresentar quem é a nossa convidada de hoje, vou pedir para vocês se inscrevam no nosso canal, aperta a campainha para a gente aumentar a possibilidade de mostrar essas histórias inspiradoras para tantas pessoas, tá bom? E hoje nós temos uma convidada aqui muito legal, uma menina que eu conheço já há algum tempo, que nada mais, nada menos é a gerente de experiência, Experience Manager da loja da Porsche aqui de Orlando, do South Orlando, da região sul de Orlando, Clarissa Prado. Seja muitíssimo bem-vinda, tá linda. Obrigada, Rô. Obrigada pela oportunidade de estar aqui e obrigada pela oportunidade que você nos oferece de conhecer tantas histórias através do Connection Delight. É muito gostoso, viu? Eu mesma que gravo, depois eu fico escutando. Eu não sou de ficar ouvindo eu falar, mas conhecendo a história das pessoas é uma coisa que me deixa realmente bem deslumbrante e por isso que eu quero conhecer a sua e queria saber de onde a Clarissa vem. Vamos lá. E com relação ao podcast, imagina as pessoas que estão chegando hoje e que às vezes sentem algum desânimo, algum desafio e até pensam em desistir. Assim, hoje é uma oportunidade de conhecer histórias de superação de tantos outros imigrantes que passaram por isso. Então, gostaria de ter tido a mesma oportunidade há um tempo atrás. Na minha época, né? Bom, eu sou de Minas Gerais, nasci em Montes Claros, onde a minha família ainda vive, no interior de Minas. E estou há 9 anos morando aqui na Flórida. Já tem 9 anos? Já. Uau! E por que você veio pra cá? Como que foi essa história? A minha história... Você veio há 9 anos. Você fazia o que lá antes? No Brasil, eu trabalhava como gerente em uma rede hoteleira. Embora eu seja de Minas, eu morava em Búzios. Eu morei 7 anos em Búzios, no estado do Rio. Ai, que delícia! E era lá que você trabalhava? Sim. Nossa, que vida dura, Clarissa! O sonho de todo mineiro é ter uma praia. Eu estava realizando o meu. E profissionalmente também, eu estava extremamente realizada. Então, eu não tinha intenção nenhuma em sair do Brasil. Inclusive, eu sempre dizia que eu queria morar em outro Brasil, não em outro país. Ai, que legal! Mas algumas questões do Brasil me incomodavam muito. E aí, a partir de algumas viagens, algumas situações específicas, até com relação à violência que eu vivi, a gente conhece muitos casos de pessoas que se mudaram por conta disso, né, Rô? Ou situação de sequestro, assalto, enfim. Mas você morava em Búzios e era bom morar em Búzios? Como é que é? Você ia pra praia todos os dias? Praticamente. Búzios tem 25 praias, então é quase uma praia para cada dia do mês. Olha que delícia! Foi muito, muito bom. E você trabalhava nos hotéis de lá? Era uma rede hoteleira do Brasil mesmo, era internacional, que tinha uma presença em... Eu comecei trabalhando em uma rede nacional de hotéis. Aí eu fui me desenvolvendo e recebi o convite para trabalhar em uma rede internacional de resorts. E que era inclusive o maior resort de Búzios, entre mais de 500. Qual que é? Pode falar? Claro. Inicialmente era a rede Breezes de Resorts, que é uma rede jamaicana de hotéis all-inclusive. E aí a administração desse hotel, ela mudou para a rede Blue Tree, que é uma rede muito forte lá no Brasil, em São Paulo. Mas você se formou em hotelaria ou não? Não. E é isso que é um pouco interessante na minha história. Eu sou formada em Educação Física. Jura? Que é uma área que não tem, teoricamente, nenhuma relação com a hotelaria. Mas na hotelaria você encontra pessoas de todas as áreas. É muito interessante. E não foi nada que eu previ ou que eu programei, mas foi um rumo que a minha vida tomou. E eu aceitei e fui bem feliz e realizada. Então você morou 7 anos em Búzios? Morei 7 anos em Búzios. O sonho de todo mineiro é morar numa praia, né? É verdade, é isso mesmo. E aí como é que aconteceu essa história de acabar vindo pra cá? Foi de Búzios que você veio pra cá ou você chegou a voltar pra Minas? Não, foi de Búzios que eu vim pra cá. Então, só contando um pouco como que eu fui parar em Búzios, né? Que é pra quase entender, uma né? imigração, né? Dentro do país eu tive essa mudança e tudo. Desde criança eu sempre fui muito curiosa. Então, desde muito novinha,
qualquer tipo de atividade, curso, evento, festival de música, de teatro, tudo que eu via eu me inscrevia. Que legal. Tudo, assim, lançamento de um livro, palestra de um escritor, eu estava junto. E, inclusive, tinha alguns eventos específicos que eu não tinha a idade mínima para me inscrever. Então, a gente inscrevia a minha babá e eu ia acompanhando a minha babá. Ela recebia o certificado, mas eu estava lá, participando, aprendendo. Minha curiosidade sempre foi muito forte na minha personalidade. Então, eu gostava de coisas em áreas totalmente diferentes. Isso já era uma marca minha. Eu me interessava por coisas muito distintas, digamos assim. Então, quando eu estava me formando no segundo grau, chega aquela hora da gente tomar a decisão. E aí, você vai fazer vestibular para quê? E eu simplesmente não tinha essa decisão tomada, tinha toda uma pressão, né, de professores, colegas, família. E agora? Então, eu tentei fazer uma lista das áreas que eu tinha mais interesse. A minha lista, que era para ser, de repente, dois ou três cursos, se tornou uma lista de 7 cursos. Ela ia de engenharia de petróleo, a comunicação social, passando por artes e educação física, só para te dar uma ideia. E aí fiz testes vocacionais, fui a psicólogo e não conseguia decidir. É muito novo que a gente decide o que você quer fazer muito na vida, novo, né? Sim. Eu ficava até meio revoltada. Gente, é muito cedo. Você não tá pronta ainda, né? Bom, enquanto muita gente quer ser especialista em uma determinada área, eu queria ser generalista. Eu queria aprender um pouquinho de tudo, sabe? Com essa minha curiosidade. E aí eu acabei tomando a decisão de estudar educação física, porque era uma realização pessoal. Eu sempre fui fascinada por esportes. E eu achava que seria um caminho aí para eu começar. Então, eu fiz vestibular para educação física. Inclusive, fui aprovada em primeiro lugar na Universidade Estadual de Montes Claros, que é legal. A minha cidade natal. Enquanto eu estava cursando educação física, um certo dia eu estava vendo TV e havia uma transmissão ao vivo do Brasil de uma votação para escolher o país que iria sediar os Jogos Pan-Americanos de 2007. E o Brasil foi escolhido para ser sede dos Jogos. Aí, o que eu pensei? Vou me inscrever. Claro. Mais uma vez. Agora eu já tinha a idade mínima, não precisava mais da minha babá. Eu já estava com 17 anos e resolvi me inscrever como voluntária dos Jogos Pan-Americanos. Então, fiz todo um processo de testes, dinâmicas de grupo, fui ao Rio várias vezes para passar por essas etapas e fui selecionada. Quando chegou o período dos jogos, que eu me apresentei para receber meu crachá, meu uniforme, eu me surpreendi, porque eu achei que, como eu estudava educação física, eu iria atuar diretamente na área esportiva, com os atletas, na operação dos jogos, na organização ali dessa área. Mas não, meu crachá estava dizendo que eu seria atendente de protocolo. O que é atendente de protocolo? Eu nem sabia o que era. Enfim, resumindo, eu estava responsável por recepcionar os chefes de Estado, presidentes de delegações e autoridades de 24 países na tribuna de honra. 17 anos? Na tribuna de honra. E você já falava inglês? Eu já tinha uma boa noção de inglês, já tinha estudado bastante e foi uma oportunidade até de praticar mesmo. Então, eu aceitei a responsabilidade, o desafio e fui em frente. E isso foi onde? Foi no Rio de Janeiro, em 2007. E os Jogos Pan-Americanos eram como se fosse um ensaio para o Brasil sediar depois a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. Então, a gente tinha toda uma pressão para fazer um evento incrível, para a gente poder colher os frutos desse evento. E foi realmente uma experiência que transformou a minha vida. Eu fiz amizades que eu trago até hoje, conheci pessoas incríveis. Que legal. O trabalho voluntário, ele une pessoas que têm uma índole diferente, porque não tem um interesse monetário, né? São pessoas que estão ali para se doar. Então, eu conheci histórias incríveis e realmente fez amizades. Foi uma experiência muito, muito especial na minha vida. E após esse evento, o Comitê Olímpico Brasileiro continuou me convidando e me convocando para outros grandes eventos. Então, eu participei também dos Jogos Pan-Americanos. E depois disso, eles me convocaram para o Mundial de Vela em Búzios. Tá chegando em Búzios, tá chegando em Búzios.
Lá vamos nós, mineiros em Búzios, é um convite perfeito. Então, eu participei desse evento como voluntária e durante esse evento surgiu um convite para trabalhar em um dos hotéis em Búzios, que foi algo assim que eu não esperava, como eu falei, não tinha esse planejamento, mas surgiu essa oportunidade. Então eu voltei para Minas, finalizei meu curso, me formei. E voltou para trabalhar. E fui para Búzios. Então foi de certa forma o PAN que abriu para mim as portas na área da hospitalidade, né? Que através dessa oportunidade no PAN, onde eu pude mostrar o meu desenvolvimento recepcionando os chefes de estado, as autoridades, que acabou me voltando para outros eventos e me levou até a hotelaria. Legal, muito legal essa história, viu? E daí de Búzios para Orlando ou para os Estados Unidos? Então, eu estava muito realizada em Búzios e não tinha intenção nenhuma de me mudar. Mas algumas situações aconteceram e me fizeram repensar isso, né? Então, assim, eu me lembro de uma viagem que eu fiz a Dubai e é um choque cultural muito grande, né? Não só religiosamente, mas uma das coisas que me chamou muita atenção em Dubai, assim que eu cheguei no aeroporto, no estacionamento mesmo, eu observei que tinham vários carros que estavam com os pneus murchos e tinha aquela grama crescendo, assim. Então, você já entende que os carros estão ali parados há muito tempo, né? E aí eu perguntei pro casal que estava me recebendo lá o motivo daqueles carros estarem ali há tanto tempo. Aí eles me explicaram como que as leis lá funcionam. Então, se você, por exemplo, tem uma conta de energia que está em atraso, você corre o risco de ser preso. Então, tem imigrantes que vão para lá e tudo e tem alguma dificuldade financeira, eles sentem que eles não vão conseguir manter com esses compromissos, eles preferem abandonar tudo, já param o carro no aeroporto, pegam um voo de volta e não voltam mais. Você tá brincando, que é isso? Não voltam mais, para não ter o risco de ser preso. Aí tá, no dia seguinte vamos passear. Mercado de ouro, Golden Souk, lá em Dubai. Tudo lindo, diamantes, ouro por todo lado, até os vestidos, roupas feitas de ouro, né? Que é muito interessante. Mas eu tô procurando assim, não tem uma câmera de segurança. Não tem um segurança. E eu comecei a questionar, mas peraí, por que é assim? Aí eles me explicaram, olha, aqui a gente tem pena de morte. Então, se alguém comete determinado delito, a família do criminoso, inclusive, paga o custo para aquele criminoso ser executado. Ave Maria! Eu comecei a comparar um pouco com a situação do Brasil, que a gente trabalha para pagar impostos e às vezes para beneficiar até os bandidos, de certa forma. É verdade. Né? Enfim, então essas questões começaram a mexer um pouco comigo e eu comecei a avaliar a possibilidade de morar fora. Então eu vim para cá para passar um tempo, vim fazer uma experiência de 3 meses. Aqui em Orlando? Aqui em Orlando. Acabei ficando 5 meses. Você conhecia alguém aqui ou...? Eu tinha um casal de amigos. Eu cheguei até a ficar um tempo na casa deles, até para ter uma experiência de morador. Não aquela experiência de quem vem para Orlando, fica em hotel, vai ao parque, vai para Disney Springs. Né? Eu queria saber como que é a coleta de lixo. Como é que é o hospital? Onde fica isso? Né? Para entender como que seria o dia a dia morar mesmo, de né? Morar, exatamente. E isso faz 9 anos, você falou? Faz 9 anos. E daí você chegou a voltar ou acabou ficando de vez? Não, eu voltei. Eu voltei com a decisão tomada de que eu iria me mudar para cá. Então, precisava finalizar algumas coisas no Brasil. E aí, a partir daí, fiquei direto aqui. E aí, qual foi o seu primeiro trabalho aqui? Eu comecei trabalhando com... Eu fiz um estágio em uma agência de seguros. E também foi bem desafiador, porque eu não tinha nenhum conhecimento na área. Eu me lembro que no início eu não sabia nem transferir uma ligação, assim. Era tudo super tudo novo. Sim. Mas foi um período de aprendizado extremo para mim. E eu me desenvolvi bastante lá também, né? Inicialmente eu fazia estágio na recepção, depois eu fui promovida, até inclusive depois de um tempo, até quando eu já tirei o meu green card, já estava fazendo seguros, inclusive, já tinha tirado minha licença. Eu não sabia desse seu lado. E como é que você foi parar na Porsche?
Então, depois de 7 anos na área de seguro, eu passei 5 anos aqui sem ir ao Brasil. Na expectativa do Green Card, né, na mudança do estágio para o visto de trabalho, e durante a pandemia. E foi uma dificuldade que eu tive de não imaginar que eu não poderia ir ao Brasil, minha família não poderia vir por conta da pandemia e tudo. Então foi um período bem desafiador para mim. E depois desses 7 anos que eu já estava nesse mercado de seguros, eu senti que eu estava precisando parar, precisava me desligar um pouco de tudo. Até com relação à minha saúde, eu estava com a imunidade muito baixa e muita falta da família. Às vezes a gente precisa dar uma parada, né? Dar um reset, né? Como se fala, e pensar o que você vai fazer, olhar para dentro da gente, né? Foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu comigo. Então eu me desliguei de tudo, falei, vou para o Brasil sem data para voltar. Comprei minhas passagens, fui para casa da minha mãe, passei um tempo com eles, fiz meus check-ups, revisões com os médicos de lá. Os médicos de lá, assim, são médicos que já acompanham a minha mãe, a minha avó, então é diferente, né? Diferente. O tratamento. A medicina lá, para mim, eu acho que é uma das coisas que eu prefiro no Brasil, é a medicina. Sim, sim. Quando eu tenho opção também, eu ainda opto por dar continuidade, né? O tratamento que a gente já vem fazendo lá e tudo. Então, até meu carro eu vendi. Falei, não quero ter preocupação com nada. Vou pra lá. Embora. Fui pra lá só com a passagem de ida. Mas eu sabia que eu iria voltar, só não queria aquela preocupação com data. Compromisso, né? Você queria ficar solta, livre e deixar acontecer. Sim. Então, depois desse período sabático, né? Eu acabei voltando. Você ficou quanto tempo no fim? Eu acho que eu fiquei quase 2 meses no Brasil. Não foi tanto. Não foi tanto, eu até achei que fosse ficar mais. Mas eu também tinha coisas aqui que acabaram que, tá na hora de voltar e tudo. Então, eu resolvi voltar, mas assim, ainda querendo um tempo pra mim aqui. Agora eu vou me organizar aqui. E estava fazendo mudança e tudo. E eu lembro que meu telefone tocou. Logo depois que eu voltei pro Brasil. E era uma ligação da Porsche me convidando para uma entrevista. Eu tinha sido indicada. Foi assim? Foi. E eles me convidando para essa entrevista e com uma certa urgência, porque eles já estavam com um processo meio avançado de contratação para uma determinada vaga, que eu nem perguntei qual era a vaga. Eu me lembro que eu não poderia ir no mesmo dia, mas me comprometi no dia seguinte. E eu não criei muita expectativa, porque eu não estava nem preparada, eu não sabia ainda qual seria a minha recolocação profissional. Talvez eu iria optar até por estudar, que eu gosto muito de estudar. Fazer um daqueles 7 cursos da lista, né? Sei. Mas eu falei, não, vou para essa entrevista, assim. Não sabia o que esperar, não criei expectativa nenhuma, mas eu estava curiosa de entender como que eu poderia ser útil, né? Uma área totalmente diferente da que eu tinha atuado até então. Bom, chegando nessa entrevista que estava marcada, preenchi um formulário bastante extenso. Porque eles sabiam que você falava português ou não tinha nada a ver com isso? Sim. Isso foi um fator? Sim. Viu, gente? Como é bom falar português, inglês, sim, espanhol. Quanto francês. Mais línguas você falar, mais chances você tem. Agora tem que aprender alemão. Você tem mesmo. Você não foi para a Alemanha agora, recentemente? Foi. Sim. Então, depois de várias horas de entrevistas, eu saí contratada. Para essa posição que você tem hoje? Para essa posição, que eu descobri durante a entrevista, que é a Customer Experience Manager. Então, explica pra gente o que é um Customer Experience Manager. Gerente de experiência do cliente. Ao cliente. Hoje não é nem tão mais restrito ao cliente, porque eu acabo me envolvendo muito com o time em si, com eventos para os funcionários, treinamentos. Mas, de certa forma, a minha função, eu sou responsável pela satisfação, de um modo geral, do cliente. Não sempre que existe uma necessidade, algum cliente específico, uma solicitação específica, eu que Mas, vou tipo assim, atuar. específico o quê? Eu quero um carro que você não tem,
disponível ou o que exatamente? Que tipo de coisas específicas? Porque eu vi você já fazer eventos lá. Sim. Né? Sim. Eventos para a comunidade, inclusive. Eu já vi a iFeel Foundation fazendo evento lá. Eu já vi você atendendo, às vezes, áreas de voluntário. O que era? Que estava tendo uma reunião outro dia lá com também uma associação. Sim. Essa parte de marketing eu também atuo diretamente, então sempre que tem alguma necessidade, essas reuniões que você acompanhou algumas, eu fico responsável. Um cliente que, por exemplo, está comprando um carro e ele quer celebrar de uma forma diferente, então a entrega daquele carro, a gente vai preparar um presente, por exemplo, para a esposa. Presente, uma ocasião especial. Tem pessoas que compram carros e querem entregar fora da loja como surpresa. A gente já teve situações que o marido, por exemplo, quer presentear a esposa. Eles vão para o jantar e depois do jantar eles saem do restaurante e o carro está estacionado ali no estacionamento do restaurante com o laço. Eu ia perguntar, com um laço. Com um laço. Jura? Sim. Então, tem vários tipos de situações, tem pessoas que querem comemorar, trazer a família, porque a Porsche é uma marca que está muito ligada a sonhos, a alta performance. Tem pessoas que vão até a loja e falam, nossa, meu avô era fascinado por essa marca. Então, passa de geração para geração. Então, eu tive clientes, por exemplo, que se deram de presente uma Porsche como a celebração para... Uma conquista, Uma conquista. Um prêmio. Sim, um cliente específico, ele estava comemorando a aposentadoria dele aqui nos Estados Unidos. E ele se deu de presente um carro específico que ele sonhou a vida inteira. E ele também compartilha histórias de superação. Ele lembrando de uma época que ele ia para o trabalho de bicicleta. Que legal. Não podia ainda comprar um carro. E hoje ele se aposentando, se dando de presente o carro que ele sempre sonhou. Então, tem várias situações relacionadas a experiências que são únicas e que a gente quer que o cliente leve para a vida toda. Quantas lojas tem da Porsche aqui em Orlando? Tem mais de uma? Porque vocês falam só Orlando, mas tem outra. Sim, tem outra loja. Não é do nosso grupo. Mas são duas? Sim, também é concessionária. Eu fico pensando, quantas lojas da Porsche tem em São Paulo? São Paulo eu acredito que tenham 3. 3? Sim. Que é uma cidade 10 vezes maior que a nossa aqui. Sim. Então o poder aquisitivo aqui realmente é grande, né? Sim. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Tem muitos brasileiros que são clientes da Porsche? Muitos brasileiros. Quem é, assim, a nacionalidade que mais quer ter uma Porsche hoje, na sua experiência da loja de Orlando? Eu diria que o Brasil está entre os primeiros. Os primeiros, sem dúvidas. O americano também respeita muito a Porsche, hispanos. É realmente difícil fazer um ranking, mas os brasileiros são apaixonados pela marca. Isso sem sombra de dúvidas. E conta pra gente essa sua experiência de ir pra Alemanha na Porsche, visitar a Porsche. Conta aí. Nossa, foi uma experiência maravilhosa. Eu estive em Stuttgart, que é onde a Porsche foi fundada. E a sede da Porsche, eles têm mais de 14 mil funcionários. E eu fiz... No mundo inteiro? Lá. Lá? Sim. Só em Stuttgart? Sim. É impressionante. Então, além de visitar o museu da Porsche, eu fiz um tour na fábrica toda. Eu acompanhei a montagem dos carros, desde o início, de como eles recebem o pedido, né? Porque a gente tem a oportunidade de construir, de customizar o carro de acordo com sua preferência. Então, desde eles recebendo os pedidos ao início da montagem. E eu achei tão bacana, porque ao mesmo tempo que é extremamente tecnológico o processo, tem aqueles robôs gigantes produzindo os carros, tem o toque humano também, que é essencial. Então, achei assim, um casamento perfeito. E esse processo de construção leva quanto tempo? Você sabe? Olha, Rô, isso varia muito de acordo com o modelo do carro, o tempo a demanda, por exemplo. Se é um carro que tem uma demanda muito grande, que, por exemplo, o 911, que é o carro mais desejado da Porsche. Ah, é? Qual que é? É o esportivo? É o esportivo, o 911. Ele é um carro que existe... A montagem dele já tem uma equipe muito grande atuando.
Então, em teoria, é mais rápido. Não que ele chegue mais rápido aqui na entrega, mas um carro que não tem a mesma demanda é um processo mais lento. Até porque eles vão fabricando de acordo com a demanda. Que legal. E tem, hoje, além de você, tem pelo menos mais 2 brasileiros que eu conheço que trabalham lá. Sim, né? sim. Quem é brasileiro trabalha bem, é isso? Aí o brasileiro é extremamente dedicado. Aí o dono da loja está contratando brasileiros e brasileiras. Além de facilitar muito para os clientes, né? Essa possibilidade de atender em português para o cliente brasileiro é incrível. Eles se sentem em casa, né? A compra de um carro é algo. Nossa, eu me lembro uma vez, gente, que eu deixei o carro para arrumar e acabei pegando. Não, acabei pegando o loaner. E ela foi me levar numa open house que eu tinha que estar em Windermere. Pegamos um trânsito horrível, eu fiquei morrendo de vergonha, mas você levou na boa, né? Foi um prazer, foi um prazer. Foi muito legal. Eu sei que a sua agenda é super apertada e concorrida, então como eu tive a oportunidade ali de sair... Foi uma delícia, a gente foi batendo papo. Foi ótimo. Isso que é o customer experience, né? Que a gente consegue ter, que realmente faz você ficar mais tranquila, né? E assim, não tem muito uma regra de qual é a minha função, quais são minhas tarefas. Eu acredito que a gente tem que buscar todos os dias oportunidades de fazer a diferença na vida das pessoas. Em teoria, você não estava, eu que agradeço. Você não estava reclamando, você não estava com um problema, mas eu sabia que você tinha um compromisso. Então, eu vi ali a oportunidade de te ajudar e para mim, claro, foi prazeroso. Foi muito legal mesmo. Não, realmente acho que faz diferença pra gente, né? E eu acho que dos carros alemães que eu já tive, foi o melhor tratamento que eu tive, foi com vocês. Eu não sei se é porque eles têm a sorte de ter você lá trabalhando e os outros meninos também, mas realmente fez uma diferença gigante. E você já está lá há quanto tempo, então? Eu estou há quase 2 anos. 2 anos, né? Quase 2 anos. E além dessas histórias diferentes, assim, tem alguma que você contou do presente e tal, que você expõe o bowl no carro? Tem alguma coisa mais, assim, que te chamou a atenção, que você acha que vale a pena contar? Ou... Assim, o que é bem marcante no meu dia a dia de trabalho, Rô, não tem uma rotina, né? Cada dia é totalmente diferente, principalmente a gente lida com eventos. E não tem nenhum dia que eu não saia da zona de conforto. Na verdade, acho que eu nem entro na zona de conforto, né? Porque não dá. Nós, imigrantes, a gente tem o desafio do idioma, tem a questão da cultura. Então, todos os dias a gente está aprendendo alguma coisa. E a gente tem que estar aberto também para aprender. Com certeza. Começar na Porsche com um cargo de gerente era algo que, para mim, é uma responsabilidade muito grande, né? Porque você já sente, já existe ali uma cobrança, já tem que dar resultado, né? Não é muito um estágio, não tem aquele período de aprendizado ali. Você já foi para ter que dar certo, né? Sim, já tem que mostrar resultado logo de cara. E um dos maiores desafios que eu tive nesses 2 anos foi o lançamento, no ano passado, do Porsche Macan Electric. Que é, né, a versão elétrica do Macan, que o Macan é o carro mais vendido da Porsche no mundo todo, e foi lançado essa versão elétrica. E eu nunca tinha ido na minha vida a um lançamento de um carro. E aí eu me vi responsável por fazer o lançamento de um carro. Uau! E aí foi... E como é que tá sendo a aceitação? Incrível. Incrível. Que bom, né? O carro é incrível e... Será que vai ser meu próximo, então? Bem possível. Se você fizer um test drive, eu acho que fica difícil de dizer não. De dizer não. A Tati tem um que é híbrido, né? Tem híbridos. O Cayenne é híbrido. A Cayenne, A Panamera também é híbrida. E tem planos de mudar alguma coisa, de modernizar alguma coisa? Você sabe? Algum segredo pra gente ficar sabendo na frente, assim? Segredo a gente não pode revelar, mas sempre tem mudanças. Sempre, né? A Porsche é uma marca que preserva a tradição, mas está sempre à frente. Esse não é segredo, não é mais segredo, já foi divulgado. A Porsche está lançando uma opção de você carregar o carro elétrico no piso da sua garagem, sem fios, wireless option. Então, isso, por exemplo, eles anunciaram tem pouco tempo.
Você sabe que tem uma avenida que está sendo construída entre Winter Garden e Claremont. Sim. Que você vai poder carregar seu carro na estrada. Sim, gente, olha que legal isso, né? Não, é incrível, né? Que ponto que a tecnologia está se avançando. Não para de avançar, isso é muito legal. Sim. Então, e aí eles vão vender as duas coisas. Então, o tal do piso, né? O que é? Seria Sim, eu não vi ainda todos os detalhes, eu vi só um vídeo, não tem nenhuma informação, mas assim, de cara eu já falei, uau, é por isso que a marca continua consolidada depois de tanto tempo. E para onde a dona Clarissa vai? Qual vai ser o próximo passo? Quais são os seus sonhos? Como é que você se vê daqui a um tempo? Bom, é uma pergunta difícil, até porque a minha própria história de vida, né, sempre foi... Pois é, cheia de mudanças. Exatamente, nada planejado, mas eu sinto que a gente sempre está no lugar certo. Eu tenho muita fé e eu percebo que Deus arquitetou cada passo da minha vida. E para o meu futuro, o que eu desejo é continuar executando, fazendo o que eu faço hoje de forma cada vez melhor e poder transformar a vida de outras pessoas através do meu trabalho, através de obras de caridade. Legal. E esse é o meu objetivo. Eu tenho duas paixões, que são aprender e servir. Então, a minha oração, o meu objetivo é estar em lugares onde eu possa aprender e servir. Se eu tiver em algum momento não aprendendo ou não servindo, eu prefiro não estar ali. Eu não tenho nenhum apego a um cargo, a uma posição, porque é isso que realmente me nutre, é o meu propósito de vida. Que legal, adorei conhecer tudo isso. Eu espero que vocês tenham amado também. Olha, foi bem inspiradora essa história. Não conhecia grande parte da sua história e fiquei bem feliz. Imagina as pessoas que vão escutar. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, gente, se inscreva no nosso canal, né? Aperta a campainha. E você tem mais alguma mensagem que você gostaria de passar, pessoal, antes da gente terminar e eu agradecer a sua presença? A minha mensagem seria, com base no que a gente começou a falar, nós brasileiros, a gente tem que se apoiar. Verdade. Eu acredito que a comunidade brasileira em Orlando é muito forte, deve ser uma das maiores comunidades. E não para de crescer, né? Não para de crescer. E a gente tem esse potencial gigantesco. Acho que às vezes a gente nem sabe da nossa força, da nossa energia. Então, eu acredito que se a gente se unir, nós seremos invencíveis. É isso aí. Então, que a gente continue se apoiando uns aos outros e nos inspirando com histórias como as que você traz pra gente. Tem um futuro maravilhoso. Obrigada, viu? Adorei que você veio. Ela tava querendo vir, não, viu, gente? Mas graças a Deus ela veio. Muito legal. Eu queria vir, mas só tava com timidez. Timidez. Você fala super bem, vocês gostaram, tenho certeza. Um super beijo e fique ligado. Toda segunda-feira tem história nova.